A música country se apresenta como sincera, pura e enraizada na tradição. Mas por trás dos strass, baladas de coração partido e sorrisos polidos, algumas de suas estrelas mais brilhantes vivem vidas amorosas muito mais selvagens do que suas letras jamais revelaram. Não apenas cantavam sobre romances complicados, elas os viviam. Então, quem eram as divas cujas histórias pessoais ofuscariam qualquer single de sucesso? Preparem-se, porque esta lista pode mudar para sempre a forma como vocês veem as suas vozes favoritas. Tammy Wynette. Tammy Wynette não era apenas a primeira dama da música country. Ela também foi a primeira dama de histórias de amor dramáticas que muitas vezes viravam manchetes. Casada 5 vezes, Tammy viveu uma vida tão imprevisível quanto suas baladas de sucesso. Seu primeiro casamento com Earl Bird começou cedo e terminou rapidamente. No final da década de 1960, ela estava com Don Chappelle, mas o casamento deles se desfez quando Tammy começou um romance avassalador com George Jones. Quando ela se casou com Jones em 1969, os fãs pensaram que estavam testemunhando a realeza da música country em seu melhor momento. Juntos, cantaram duetos que espelhavam seu relacionamento apaixonado, mas seu vínculo volátil era atormentado por discussões e suas lutas bem documentadas. A separação deles foi complicada, mas inesquecível. O casamento impulsivo de Tammy com Michael Tomlin durou apenas 44 dias, provando que sua vida amorosa era tão imprevisível quanto sua carreira musical. Finalmente, ela encontrou estabilidade duradoura com o compositor George Ritchie, mas boatos de outros casos com figuras de Nashville nunca cessaram. A jornada pessoal de Tammy era um espelho de suas canções, cheias de desgosto, anseio e resiliência. Ela viveu a mil, com escolhas que chocaram até os mais próximos. Tal como sua música, os romances de Tammy eram histórias atemporais de altos e baixos que mantinham os fãs assistindo e ouvindo. Lorrie Morgan. Poucas mulheres em Nashville tinham tanto poder de sedução quanto Lorrie Morgan. Com 6 casamentos e uma série de parceiros famosos, ela se tornou tão conhecida por sua vida amorosa quanto por sua música. Com apenas 20, casou-se com o baixista Ron Gattes, mas o jovem amor logo se apagou. O verdadeiro drama chegou com Keith Whitley, um romance que conquistou o coração da nação antes que sua trágica morte a deixasse viúva aos 30. A dor de Lorrie tornou-se parte de sua lenda, mas sua história não parou por aí. Ela mais tarde casou-se com o ex-motorista de ônibus de Clint Black, provando que não buscava glamour, mas sim companhia. Ela também gerou manchetes por seu relacionamento com o senador americano Fred Thompson, aparecendo em eventos políticos ao lado dele. Nashville fervilhava enquanto Lorrie borrava a linha entre música, celebridade e o cenário político. Seu 5º casamento com o cantor Sammy Kershaw foi o mais dramático, repleto de discussões acaloradas e reconciliações constantes. Os fotógrafos adoravam, mas o casal não conseguiu fazer durar. Seu último casamento com o empresário Randy White trouxe-lhe a paz que ela buscava há décadas, durando até o falecimento dele anos depois. A história de Morgan de perseguir o amor, perdê-lo e depois mergulhar de volta a tornou inesquecível. Ela não era apenas uma voz no rádio. Ela era a prova viva de que a dor e a esperança podiam andar lado a lado. Gianna Kramer. A carreira de Gianna Kramer pode ter começado na televisão, mas a sua vida pessoal rapidamente se tornou o maior drama. Aos 20 anos, ela se casou com Michael Gambino, uma união que terminou rápida e dolorosamente. Seu 2º casamento com o ator Jonathan Chait durou apenas 1 mês, mal dando tempo aos fãs de perceberem que ela estava casada antes de ficar solteira novamente. Em 2012, Gianna estava noiva do cantor country Brantley Gilbert, um relacionamento que agitou os fãs, mas o noivado desmoronou em menos de 1 ano. Depois, o casamento dela com o jogador da NFL Mike Coulson em 2015 e a relação virou ouro para os tabloides. De terapia às separações a corações partidos em público, cada fase da união deles se desenrolou sob os holofotes. A turbulência constante acabou em divórcio, mas só depois que fãs viram sua resiliência testada várias vezes. As tentativas de Gianna por amor duradouro não pararam. Ela namorou brevemente o quarterback Jay Cutler e foi ligada a outros atletas e personalidades fitness, mantendo seu nome na mídia. Finalmente, em 2024, ela se casou com o jogador de futebol escocês Alan Russell, marcando o que chamou de um novo capítulo de estabilidade. Sua jornada tem sido uma montanha-russa de romances intensos e términos súbitos, e cada um parecia apenas alimentar sua determinação de seguir em frente. Gianna não tinha medo de viver, amar e desmoronar diante do mundo. Essa abertura a tornou uma das figuras mais comentadas no country moderno. Dolly Parton. Apesar de Dolly Parton ser conhecida por sua personalidade brilhante, talento inesgotável e perucas extravagantes, por décadas, sua vida privada manteve os moinhos de fofoca girando. Casada com Carl Dean desde 66.
Dolly construiu uma das uniões mais famosas e privadas do show business. Carl manteve-se quase totalmente fora dos holofotes, deixando os fãs a se perguntar se os romances de Dolly iam além do casamento. Os rumores mais fortes giravam em torno de suas parcerias próximas com colaboradores masculinos. Porter Wagoner, seu parceiro de dueto de longa data, gerou boatos intermináveis graças à inegável química deles no palco. Kenny Rogers, com quem ela dividiu o sucesso Islands in the Stream, alimentou especulações com suas brincadeiras que deixavam os fãs curiosos. A própria Dolly admitiu um caso de amor, descrevendo-o como um de seus períodos mais sombrios, mas nunca revelou o nome do homem. Apesar dos rumores constantes, Dolly sempre manteve sua lealdade a Carl, chamando-o de o amor de sua vida. Ainda assim, o mistério em torno dos seus romances insinuados tornou-se parte da sua lenda. Ela cantava sobre desgosto e resiliência porque os conhecia intimamente, mesmo que nunca tivesse confirmado as histórias que o mundo queria ouvir. Para os fãs, a privacidade cuidadosamente guardada de Dolly apenas aumentava o seu fascínio. Ela não precisava confirmar ou negar nada. O charme, o brilho, o riso e as canções bastaram para que ela fosse uma das mulheres mais cativantes da história da música. Leanne Rimes. A ascensão de Leanne Rimes à fama foi meteórica, mas a sua vida pessoal rapidamente se tornou tão digna de manchetes quanto a sua voz. Casou-se jovem com o dançarino Dean Sharmat. Leanne parecia ter tudo. Essa imagem foi destruída em 2009, quando ela começou um romance com o ator Eddie Cibrian. A reviravolta? Ambos ainda eram casados com outras pessoas na época. Quando o caso veio à tona, as consequências foram imediatas e intensas. Leanne e Eddie se divorciaram, e ela foi subitamente retratada como a figura central em uma das maiores histórias de entretenimento do ano. Os tabloides entraram em frenesi e a reputação dela foi abalada enquanto ela se tornava o centro de um debate interminável. Apesar da tempestade, Leanne e Eddie seguiram em frente, provando que o compromisso deles não era apenas um caso passageiro. Eles se casaram em 2011, numa cerimônia discreta, permanecendo juntos mesmo com as críticas. Com o tempo, eles resistiram à negatividade, criando os filhos dele do casamento anterior e se mostrando unidos. A história de Leanne provava que as canções de desgosto e traição, às vezes, não eram só atuações, mas reflexos da sua realidade. Embora sua carreira tivesse altos e baixos, suas escolhas pessoais a mantiveram firmemente no olho público. Amor, lealdade e controvérsia se misturaram para fazer de Leanne Rimes uma das divas mais comentadas da história do country, Loretta Lynn. Loretta Lynn era a filha do mineiro de carvão, uma voz honesta que transformou sua dor em canções atemporais. Casada aos 15 com Oliver Doolittle Lynn, passou quase 5 décadas com um homem cujo comportamento espelhava os traidores e quebra-corações de suas músicas. A própria Loretta admitiu que Doolittle a traiu muitas vezes, mas ela ficou, criando 6 filhos e construindo sua carreira. Seu casamento foi âncora e tempestade em sua vida. O gênio forte e a natureza inquieta de Doolittle geraram anos de tensão. Ao mesmo tempo, ele a impulsionou a seguir sua carreira quando ela duvidava de si. O laço deles era complicado, uma mistura de amor, lealdade e dor que os fãs podiam ouvir em músicas como You Ain't Woman Enough. Embora Loretta nunca admitisse abertamente laços românticos fora do casamento, fontes de Nashville sussurravam sobre amizades íntimas com outros artistas que podem ter se aprofundado nos anos mais difíceis do marido. Sua intensa agenda de turnês a mantinha em contato constante com outros músicos, e alguns creem que ela buscou companhia quando a situação em casa era péssima. Loretta jamais confirmou os boatos, preferindo manter sua vida pessoal em sigilo. Mas inegável era a força bruta em sua música, vinda da experiência vivida. Seja através da tempestade do seu casamento ou de momentos tranquilos de conexão além dele, Loretta Lynn transformou a dor pessoal em hinos que mulheres por toda a América reivindicaram como seus. Shania Twain. A história de Shania Twain poderia ter sido um conto de fadas, mas a vida real a transformou numa das sagas mais dramáticas do country. Ela se casou com o produtor Robert Mutt Lange em 1993, e juntos criaram álbuns que transformaram a música country para sempre. Lange produziu Come On Over, que se tornou o disco country mais vendido de todos os tempos. Profissionalmente, eles eram imparáveis. Pessoalmente, as rachaduras estavam se formando. Em 2008, o mundo soube que Lange havia traído sua confiança ao se aproximar de sua melhor amiga e assistente pessoal, Marie Ann Thibaud. Para Shania, o golpe duplo foi devastador. O casamento terminou em divórcio, e o mundo de Shania parecia desabar com ele. Ela descreveu uma espiral de tristeza.
perdendo a voz e com grande dificuldade para imaginar como poderia continuar se apresentando. Mas, numa das reviravoltas mais inesperadas, Shania encontrou consolo no homem que também fora traído, o ex-marido de Marie-Anne, Frédéric Thiébaut. O que começou como um luto partilhado transformou-se numa nova história de amor. Os dois casaram-se em 2011 e Shania acreditou Frédéric por ajudar a reconstruir a sua vida e carreira. A história romântica de Shania pode ter começado com traição, mas se transformou em resiliência e renovação. A história dela lembrou aos fãs que mesmo os capítulos mais dolorosos podem levar a finais felizes e surpreendentes. Ela não apenas cantou sobre força após a perda, ela a viveu. Reba McEntire. Reba McEntire é um dos ícones mais duradouros da música country, mas até a sua vida amorosa tem sido uma série de altos e baixos. Ela se casou com o peão de rodeio Charlie Battles em 1976, mudando-se para o rancho dele e tornando-se madrasta dos filhos. Enquanto sua carreira decolava, Reba ansiava por independência, e após 11 anos de casamento, ela partiu, admitindo que havia superado o relacionamento. O segundo casamento dela com Narvel Blackstock, seu guitarrista steel e empresário, era o ideal de casal poderoso de Nashville. Juntos, eles construíram a Starstruck Entertainment, expandiram sua carreira para a TV e criaram uma família mista. Por 26 anos, pareciam inabaláveis, mas em 2015, Reba chocou os fãs ao revelar que o casamento deles havia terminado, uma decisão que ela disse não ser dela. A separação foi dolorosa, mas a resiliência de Reba se mostrou novamente. Em 2017, ela começou a namorar Anthony Skeeter Lasuzzo, um geólogo de petróleo aposentado e fotógrafo de vida selvagem. A conexão deles foi inesperada, mas genuína, e compartilharam aventuras e aparições no tapete vermelho antes de se separarem em 2019. Apesar de tudo, Reba provou não ter medo de recomeçar. Ela pode ter cantado sobre luxo e corações partidos, mas sua vida pessoal mostrou que ela viveu com ousadia, não permitindo que o fim de um capítulo definisse seu futuro. A vida amorosa de Reba provou que até lendas enfrentam desgosto e seguem em frente. Patty Loveless. Patty Loveless construiu sua carreira na emoção pura. Sua voz carregava a dor do desgosto e da saudade. Fora dos palcos, sua vida pessoal também refletia essa luta. Aos 19, casou-se com o baterista Terry Lovelace e adotou o nome artístico Loveless. O jovem casamento foi abalado pela busca de uma carreira e turnês constantes. Em 1986, a relação desfez-se e Patty enfrentava encruzilhadas pessoais e profissionais. A reinvenção tornou-se seu traço distintivo. Ela voltou para Nashville e se reconectou com Emory Gordy Jr., um músico e produtor experiente que acreditava em seu talento. A amizade deles transformou-se em romance e, em 1989, eles se casaram discretamente. Diferente de seu primeiro casamento, esta união foi estável e duradoura, embora a mantivessem em grande parte privada. Às vezes, circulavam rumores sobre seus primeiros anos na estrada, noites longas, laços fortes com outros músicos. Mas Patty raramente abordava a especulação. Em vez disso, ela deixou suas canções falarem por ela. Os fãs se conectaram com suas baladas de coração partido porque pareciam vividas, moldadas por lutas e triunfos reais. A história de Patty não foi de manchetes infinitas, mas de transformação. Ela mostrou que era possível ir além de um amor partido e construir uma parceria duradoura. A voz dela carregava o peso das suas experiências, tornando-a uma das divas mais autênticas e próximas do country. Terri Clark. Terri Clark, conhecida por suas letras destemidas e presença de palco poderosa, viveu uma vida amorosa tão complexa quanto sua música. Seu primeiro casamento com o violinista Ted Stevenson começou em 1991, durante sua ascensão ao estrelato. O casal deu as boas-vindas a um filho, Noah. Mas, com o crescimento da carreira e mais tempo na estrada, as pressões aumentaram. Em 1996, o casamento terminou, deixando Terri a lidar com a maternidade solo. Anos depois, ela encontrou o amor novamente com seu empresário de turnê, Greg Catcher. O relacionamento floresceu de longas horas, trabalhando lado a lado. E em 2005, eles se casaram numa cerimônia que foi até exibida na CMT. Os fãs achavam que Terri, enfim, encontrara a felicidade, mas menos de 2 anos depois, o casamento acabou e o casal se divorciou pouco antes do nascimento da filha, Danielle. Desde então, Terri optou por manter sua vida pessoal longe dos holofotes, focando-se em criar os filhos e continuar sua carreira. Embora não tenha compartilhado muitos detalhes de romances posteriores, sua história mostra a tensão entre perseguir um sonho e manter relacionamentos. A jornada romântica de Terri Clark não foi repleta de manchetes infinitas, mas os poucos capítulos que ela viveu carregam profunda emoção.
A história dela ressoou com fãs que entendiam os sacrifícios de equilibrar amor, família e ambição. Chely Wright. Chely Wright cresceu num mundo conservador onde ser ela mesma parecia impossível. Por trás dos holofotes, ela carregava o pesado segredo de sua verdadeira identidade, enquanto construía uma carreira em Nashville. Nos seus primeiros anos, Chely buscou relacionamentos que a ajudavam a parecer tradicional, incluindo um breve romance com Brad Paisley, que ela mais tarde admitiu ter sido em parte para proteger sua imagem. A verdade, contudo, era que ela se sentia atraída por mulheres, embora se sentisse forçada a esconder isso. Durante seus 20 e 30 anos, Chely viveu nas sombras. Ela tinha relações profundas e significativas com mulheres, mas as mantinha longe do olhar público. A tensão de esconder sua realidade quase a destruiu, mas ela seguiu se apresentando, equilibrando duas vidas, uma para si, outra para o mundo. Em 2010, Chely deu o corajoso passo de se assumir publicamente, tornando-se a primeira grande estrela country a fazê-lo. Embora arriscado, também foi libertador. Naquele ano, ela publicou suas memórias e, de repente, os relacionamentos que mantivera em segredo foram reconhecidos como parte de sua história. Em 2011, ela se casou com o executivo musical Lauren Blitzer, vivendo finalmente de forma aberta e feliz. Juntos, construíram uma família, acolhendo filhos gêmeos 2 anos depois. A jornada romântica de Chely não teve o mesmo drama de manchetes que outras, mas foi igualmente poderosa. A coragem dela de amar de forma autêntica, após longos anos de segredo, redefiniu a conversa no cenário da música country. Ela demonstrou que a honestidade poderia gerar não um escândalo, mas sim uma grande força. Tanya Tucker. Tanya Tucker nunca foi de jogar pelas regras, e a vida pessoal dela provou isso. Alcançando a fama na adolescência com seu sucesso Delta Dawn, Tanya cresceu sob os holofotes e levou essa veia rebelde para seus relacionamentos. Ela nunca se casou, mas sua vida amorosa foi um carrossel de romances de alto perfil que fascinaram fãs e alimentaram histórias sem fim. Seu relacionamento mais famoso foi com Glenn Campbell. Apaixonado, volátil e público, o romance deles manteve Nashville e Hollywood a falar. Cantavam duetos, brigavam abertamente e, a certa altura, ficaram noivos, embora o casamento nunca tenha acontecido. Tanya mal tinha 20 anos, enquanto Glenn era mais de 2 décadas mais velho. O laço deles foi tão ardente quanto efêmero. Depois de Campbell, Tanya namorou o galã de Hollywood Don Johnson, no auge de Miami Vice, adicionando mais uma camada de estrelato à sua história. Ela também foi ligada a artistas, incluindo Merle Haggard e Andy Gibb, mantendo seu nome entre os romances mais falados da música. Sua conexão mais longa foi com o compositor Jerry Lasseter. Tiveram um relacionamento intermitente, 2 filhos e até um noivado que Tanya cancelou na véspera do casamento. Ela também compartilhou um capítulo de sua vida com o cowboy de rodeio Ben Reed, pai de sua filha mais velha. Tanya, uma vez admitiu que não queria ser presa ao casamento, e suas escolhas refletiam essa independência. Para ela, o romance era viver com ousadia, não com discrição, e sua abordagem destemida a tornou uma das divas mais inesquecíveis do country. Miranda Lambert. A vida amorosa de Miranda Lambert tem sido tão ardente quanto suas letras. Ela primeiro namorou o cantor Jeff Allen McManus antes de se sentir atraída por Blake Shelton. A química deles era inegável, mesmo enquanto Shelton ainda era casado. Após o fim de seus relacionamentos, Miranda e Blake se tornaram o casal sensação do country em 2011. Os fãs os adoravam, mas nos bastidores a tensão crescia. O divórcio de 2015 chocou a indústria e gerou anos de especulação. Miranda não ficou solteira por muito tempo. Mais tarde, naquele mesmo ano, ela começou a namorar o cantor de R&B Anderson East, um relacionamento que lhe trouxe conforto e durou 2 anos. Então, em 2018, ela começou um romance relâmpago com Evan Felker, dos Turnpike Troubadours. O timing foi complicado, já que Felker ainda era casado, e o relacionamento terminou quase tão rápido quanto começou. O próximo capítulo de Miranda chocou os fãs. Em 2019, ela anunciou seu casamento secreto com Brandon McLaughlin, um policial nova-iorquino que conheceu meses antes. O romance começou após um encontro casual numa apresentação do Good Morning America, e o casamento rápido virou assunto em Nashville. A vida amorosa de Miranda espelhava suas canções, apaixonada, dramática e inabalavelmente real. Seja enfrentando a dor de um coração partido ou mergulhando de cabeça num novo amor, ela vivia com intensidade. Os fãs podem debater suas escolhas, mas uma coisa é clara: Miranda nunca se conteve. Trisha Yearwood. A jornada de Trisha Yearwood através do amor foi menos ardente do que a de algumas
não foi menos complicado. Seu primeiro casamento com Christopher Latham, em 1987, durou pouco, terminando quando sua carreira começou a tomar forma. Seu segundo casamento com Robert Reynolds, baixista dos The Mavericks, parecia promissor, mas em 1999 eles se separaram. Entre esses capítulos, Trisha manteve sua vida privada discreta, raramente abordando rumores sobre romances com outros músicos. Mas sua verdadeira história foi a amizade de décadas com Garth Brooks, que acabou se tornando o amor de sua vida. Eles se conheciam desde o final dos anos 80, frequentemente fazendo turnês juntos e se apoiando mutuamente ao longo de suas carreiras.